Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo operacional. Pessoal, hoje quinta-feira, 18 de julho, vamos dar uma rápida passada pelos ativos, tanto o mini índice quanto o mini dólar Bitcoin. Vamos ver o que eles fizeram no dia de hoje e se conseguimos extrair alguma coisa financeiramente falando. Antes da gente começar, pessoal, vamos lembrar que o Sistema Tor Trade não faz e não recomenda nenhum tipo de análise financeira. O Sistema Tor Trade ele automatiza suas operações na Bolsa de Valores. Toda e qualquer responsabilidade sobre as parametrizações do sistema é exclusiva do usuário. Pessoal, vamos lá para o dia de hoje, né? Bom, passei nos grupos de manhã, como é de praxe, né? Todo dia tem informação nos grupos sobre o mercado. Para a gente tomar cuidado com o mercado direcional, teríamos uma leve bateria de notícia nos Estados Unidos às 9h30 e não teríamos mais nada, né, pessoal? Então, cuidado com o mercado direcional, que para nossa estratégia não é muito interessante não, né? Pessoal, foi exatamente o que aconteceu. Mercado direcional de tudo e sem força nenhuma. O mercado realmente aí ruim de operar. Mas vamos ver se financeiramente conseguimos extrair alguma coisa hoje do mercado. Galera, tá aqui, ó, mini dólar, gráfico de 5 minutos, vamos para o range do dia. Lembrando, agora são 15 horas e 50 minutos, não operamos depois aí das 15 horas, na verdade só tem um setup, né, que ele vai até as 15 horas, a grande maioria para bem antes, mas realmente o melhor horário de operar é na parte da manhã. Mas como a gente já não opera depois, na parte da tarde, depois das 15 horas, então estão falando um RX do momento que pode sofrer alteração, o mercado vai até as 18, a gente que não opera mais. Então é o raio-x do momento. Vamos lá para o range do dólar. Galera, olha o dólar. Abriu aqui 9 horas, pegou um pouquinho de força, né, direcional aí para cima. Pequenas correções, aqui já perdeu a força, ó, candle pequeno, e aí foi um candle pequeno hoje no mercado sem força nenhuma, né, sem retração, sem força nenhuma. Range do dólar, tá aqui, ó, 9 horas, a abertura do pregão, 9 horas fez o fundo do gráfico, topo do gráfico fazendo aqui, galera, às 15 horas e 5 minutos até o momento, andando 106 pontos. Pessoal, vamos lá, 106 pontos, tá um pouquinho acima do que a gente espera, tá dentro, né? Porque a gente fala assim, de 80 a 100, um pouquinho mais, um pouquinho menos, 106, tá mais ou menos dentro do que a gente espera, não é muito fora. Em termos de range, porém, em termos de volatilidade, muito ruim. Força, né? Força de ação, força compradora, força vendedora, muito ruim. Por que eu falo força compradora, força vendedora? Isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, ó, força compradora. Se tivesse bons candles para baixo, força vendedora. Então a gente fala assim, volatilidade, vai, volta, vai, volta. Não deu não. Tá aqui, ó, direcional. Abriu e veio com a direção aqui, só uma parte das 10 e pouco, assim, né? Até às 13 horas. Então ele ficou meio que emperrado aqui, lateralizado, ia subir um pouquinho, depois pegou mais um pouquinho de força para cima, mas ainda tem mais pregão pela frente aí. Então realmente força bem baixa, volatilidade fraca, range alto. É interessante para nossa estratégia? Não, não é interessante para nossa estratégia. A gente gosta o quê? Pode vir volatilidade baixa, mas a gente gosta de volatilidade, pode vir range baixo, mas a gente gosta de volatilidade, bastante volatilidade. Então, se o range for baixo, boa volatilidade, bom financeiro. Se o range for alto, pouca volatilidade, financeiro nenhum. Por quê? Você não vai ter oportunidade de entrada, você não tem o estresse do mercado, você não tem os rompimentos necessários que o robô usa como parâmetro de entrada, então ele não vai entrar, ele vai ficar monitorando o gráfico, né, monitorando o ativo segundo a segundo. Quando der as condições, ele vai entrar, vai fazer o trade, o que não anda indo muita oportunidade não, tá? Pessoal, esse aqui foi o dólar, gráfico 5 minutos. Vamos lá para o nosso mini índice, também gráfico de 5 minutos. Olha isso. O dólar subiu sem retração, direcional, e o índice desceu sem retração, direcional. É a mesma coisa, tá aqui, ó. Vamos lá para a abertura, né? A abertura do
mini índice. Então, abrindo esse candle aqui, ó, ele fez o topo do gráfico às 9 horas na abertura e o fundo do gráfico, um fundo duplo aqui, ó, aqui, ó, vamos pegar essa parte aqui, ó, o fundo do gráfico aqui, pessoal, feito por enquanto, tá? Às 15 horas e 10 minutos, andando 2.000 pontos, 1990, vamos lá, 2.000 pontos, range dentro do nosso esperado. O que nós esperamos de range no mini índice? De 2 a 3.000 pontos. Teve volatilidade? Não teve. Teve força? Não teve. O índice é realmente bem ruim de operar. A gente tem um setup ainda, para ele entrar, tem que ter algumas condições, mais a agressão ativada para ele poder entrar realmente fazer um trade melhor, vamos dizer assim, mais seguro, né? Porque o índice tem hora que ele faz 2, 3.000 pontos num candle. Faz tempo que não acontece isso, mas ele já chegou a fazer várias vezes, eu já presenciei várias vezes isso daí. Então, para a gente ter um pouquinho mais de segurança no trade, a gente ativa uma das nossas ferramentas, que é a agressão. Aliás, o Thor tem muita ferramenta aí para ser ativada, para ser explorada, para fazer o melhor setup aí, com as melhores entradas para a gente fazer um trade melhor posicionado, né? Mais consistente. É o que eu sempre falo. Vamos ficar um pouquinho mais consistente, mais conservador. Vamos entrar realmente num trade que vale a pena, que tem grande probabilidade da gente sair, tá na estatística, a gente vai lá, vai entrar. Se não tá na estatística, não tá na probabilidade, pessoal, não tem por que passar calor. É o que eu falo. Eu venho mostrando para vocês consistência dia a dia. Eu venho mostrando o fechamento de mês, mesmo com loss que nós tivemos, né? Alguns meses atrás, foi o último loss que nós tivemos. Eu venho mostrando para vocês tomarem a decisão certa. O que é? Eu vou entrar agressivo ou vou entrar consistente? Eu quero lucro rápido e assumir mais risco, ou eu quero um lucro mais reduzido, porém com a chance menor de loss, ou seja, gerenciando melhor o risco. Então isso aí, pessoal, cada um vai gerenciar o seu. O Thor, ele é 100% parametrizável. Lógico, quem adquire o Thor, a gente já manda, né, os setups, todos os usuários já têm os setups do canal, que são setups de baixo custo operacional e alta rentabilidade. Isso aí faz parte. Pessoal, tá aqui, ó. Então, o dólar, né, subiu direcional, sem força de retração, e o índice desceu direcional, sem força de retração. E o Bitcoin, pessoal, vamos lá então para o Bitcoin também. Ó, abriu com um pouquinho de gap, pegou uma direçãozinha, também sem muita retração, né? Pegou uma direção, aí despencou, deu uma pequena corrigida. Praticamente aqui, galera, a gente nota o que, ó, praticamente no fechamento de ontem ele está operando no valor do fechamento. Por mais que ele tenha volatilidade, está operando aqui no fechamento. Para nós é interessante essa volatilidade, ele vai e volta, vai. É isso que importa para nós. Vamos lá então para ver o range do Bitcoin. Aqui é gráfico de 5 minutos também, pessoal. Vamos puxar aqui, ó. Topo do gráfico feito às 10h10 da manhã. Fundo do gráfico feito aqui meio-dia e 55, andando aí 10.000 pontos. Pessoal, 10.000 pontos, cara, ele anda bastante, né? 16, 10, 20 é o que ele tá fazendo. Qual é o nosso range esperado no Bitcoin? O Bitcoin a gente trabalha de forma diferente, né? É um outro setup exclusivo para o Bitcoin, criado para o Bitcoin, e ele não leva em consideração range, ele leva em consideração força e volatilidade aliada ao estresse. Então, ele entra, faz um trade certeiro. Não entra muito, não tem muitos trades, porque ele é bem conservador. Porém, galera, é um setup que, para vocês terem uma noção que eu falo, é um setup que ele opera com R$2.000. Então, com R$2.000 você opera Bitcoin, né? A gente opera o Bit Brutos com R$2.000. Faz financeiro? Faz financeiro. Ele tem alguns mecanismos de ajuste de trade, de segurança de saída? Tem mecanismos ativados. Então, é uma outra metodologia dentro do sistema ThorTrade, que tem algumas ferramentas e algumas entradas, né? A gente pode falar aqui algumas metodologias. Cada metodologia tem sua particularidade, tem sua
estatística, sua matemática, e a gente realmente faz um robô aí de forma mais conservadora. É lógico, a gente não tem muita amostragem do Bitcoin, né? Nos dias de hoje, realmente a gente não tem muito não. Mas não tem problema, galera. Não tem problema porque a gente sabe do risco, gerencia o risco e está, sim, tirando o financeiro do Bitcoin e não estamos passando calor nenhum. Toda vez que, por enquanto, o BitBrutus entrou sem estresse, ele entra realmente muito certeiro. Ele não chega a dar nenhuma correção. Ele é muito certeiro mesmo, tá? Pessoal, então esse aqui, Bitcoin, gráfico de 5 minutos. Agora vamos ver, financeiramente, pessoal, conseguimos extrair alguma coisa do mercado ou não? Vamos acompanhar isso daí. Deixa eu puxar esse Bitcoin para cá. Já minimizei aqui, ó. Hoje, quem fez trade passando calor? Não é mentira, não. Tá aqui, ó. Brutus, passou um calorzinho? Passou. Tá aqui, ó. As entradas, né? E a saída. Lógico que eu não vou abrir o gráfico. Não convém abrir o gráfico. Isso aí fica de uso interno do sistema TorTrade e os operadores que estão operando no sistema TorTrade. A gente divide muitas coisas no grupo. Mas tá aí. Passou calor? Passou, mas fez financeiro. Fez financeiro porque ele está parametrizado de uma forma com bastante correção, né? Então ele tende a sair mais fácil do trade, tá? Vamos lá financeiramente ver quanto que nós conseguimos extrair e quem que nos proporcionou dinheiro hoje. Então tá aqui, ó, vamos lá. Furioso entrou? Não entrou. Ah, mas o Brutus entrou. Ele entrou, ele fez 2 trades, 100% de acerto, R$2.750. Passou calor? Passou, galera. Mas não devolveu o dinheiro para o mercado. Extraiu o dinheiro do mercado. Isso é o mais importante. Com toda a direção que teve, com todo mecanismo do Tor ativado, ele saiu sim do trade. Aqui, ó. E o Merlin não entrou. Não entrou aqui o Mad Max. Pinga Fogo, 2 trades, 100% de acerto, mais R$70, pessoal. Quem mais entrou? Ninguém. Bitcoin entrou? Não. Agressão entrou? Não. Financeiro do dia, pessoal. R$2.820 feito no dia de hoje. Excelente dia. Por mais que passamos um calorzinho lá, normal, né? Faz parte. A gente sabe que em alguns momentos o setup está parametrizado para esses tipos de condições. E lá no backtest, em alguns momentos ele chegou a passar calor, mas a gente está gerenciando o risco, sabe se perder, sabe quanto que vai perder, então a gente faz um gerenciamento bem estruturado, bem calculado. Então tá aqui, ó, excelente dia operacional, praticamente aí fazendo um range aí da semana inteira, num único dia. É muito forte quando a gente dá muita correção assim, né, de ajuste de saída. Então realmente a gente faz um bom financeiro. Passa mais calor, é fato, mas consequentemente a gente faz o quê? A gente, para ajustar esse calor que nós estamos passando, a gente tem que fazer mais financeiro. Tem que ter uma contraproposta aí, para a gente realmente sair com lucro no day trade. Aqui, tá? Pessoal, para quem vai operar, para quem ainda vai estudar o trade no dia de hoje, né? Bons trades, bons estudos. Eu retorno então no próximo pregão, mostrando os resultados operacionais do dia. Um abraço, pessoal. Até a próxima.